Alô, galera da S1, chegando com tudo para mais um pós-jogo aqui no canal. Flamengo 0, Botafogo 2. Vamos falar tudo o que aconteceu nesse clássico hoje aqui no Maracanã, falando bastante desse confronto, mas antes eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva, compartilha, é muito importante para o nosso crescimento, nos ajude a chegar a 100 mil inscritos, beleza? Dito isso, vamos falar um pouquinho sobre esse confronto, né, que aconteceu aqui no Maracanã. O Flamengo perdendo mais um jogo, né? Já veio para esse confronto diante do Botafogo, diante da derrota, né? Do Bolívar, lá na altitude, pela Libertadores. E hoje aqui no Maracanã, o torcedor veio, lotou o Maracanã numa manhã de muito calor aqui no Rio de Janeiro. E o Flamengo não conseguiu obter a sua vitória, né? Flamengo que na primeira etapa, né? Vamos destrinchar um pouco esse jogo, vamos começar pelo primeiro tempo. Um primeiro tempo onde o Flamengo começou muito bem. Flamengo com a posse, conseguindo conectar as jogadas por dentro, por fora, pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Flamengo criando algumas situações, chamar a atenção para o De La Cruz e o próprio Arrascaeta com muita movimentação e o Flamengo encontrando os espaços, né? O Botafogo com muita dificuldade para marcar o Flamengo. Um jogo muito tranquilo pelo lado direito, né? Do Botafogo, esquerdo do Flamengo, porque tinha no Luiz Henrique e o Arthur Jorge cobrava demais uma recomposição melhor. E o Flamengo em muitos momentos com o Bruno Henrique, com o próprio De La Cruz se conectando um pouco, e até mesmo o Ayrton Lucas conseguia gerar muito jogo pelo lado esquerdo. E o Flamengo criou algumas oportunidades com o Pedro, com o próprio Bruno Henrique, enfim, o Luiz Araújo muito intenso pelo lado direito, né? Muita correria, tentando realmente buscar os espaços, e o Flamengo encontrava, né? Chamar a atenção mais uma vez para o De La Cruz, como é um jogador importante dentro dessa estrutura do Flamengo hoje. É um cara que facilita o trabalho do Arrascaeta, e nesse primeiro tempo, que no meu entendimento o Flamengo foi melhor, o Arrascaeta jogando muito mais perto da área, porque o Botafogo se retraía, dando campo para esse Flamengo, o De La Cruz trabalhando, né, como esse meia, encontrando passe a todo momento, seja por baixo, seja por cima, com muita facilidade. E o Flamengo foi criando situações, né? Teve uma finalização, né, do Luiz Araújo dentro da área, um gol ali realmente fácil de ser feito. O Luiz Araújo acabou perdendo e o Flamengo foi criando, dando volume ao jogo, né? É um Flamengo muito conectado, né? E ofensivamente, um Botafogo que produziu muito pouco, né? O Botafogo especulando com o contra-ataque, o Júnior Santos como falso 9, Savarino, Luiz Henrique que é um jogador que pode mais no primeiro tempo abaixo, né? E isso fez com que o Flamengo defensivamente sofresse muito menos, né? Em um primeiro tempo onde o Flamengo poderia, no meu entendimento, deveria ter saído com a vantagem. Não fez, né? Acabou realmente indo para o intervalo no 0-0. Vem o segundo tempo, né? O segundo tempo traz a esperança de um Flamengo mais pressionante ainda do que na primeira etapa, né? Um Flamengo muito mais forte, um Flamengo muito mais dinâmico e assertivo. Continuar criando, continuar se conectando e principalmente, né, a expectativa do torcedor, fazer os gols, né? Coisa que o Flamengo não fez. Iniciou o segundo tempo, um Botafogo adiantou um pouco mais as linhas, marcando num bloco alto, lembrando que Flamengo e Botafogo, durante todo o primeiro tempo, sempre marcaram na intermediária, os dois ataques, né? Até por conta do alto calor. E aí o segundo tempo contou com um Botafogo muito mais pressionante, né? Mais corajoso, subindo mais as suas linhas, tentando dificultar a saída do Flamengo. E aí no escanteio o Botafogo acha o seu gol. Palmas para o Luiz Henrique, que faz o gol, mas também para o Arthur Jorge, claramente num escanteio trabalhado, numa jogada ensaiada. Essa bola é batida pelo Savarino, dando uma fatiada para a entrada da área, e o Luiz Henrique acerta um chute com muita felicidade no cantinho do Rossi, fazendo 1-0. Esse gol faz com que o Flamengo se lance para cima do Botafogo, né, buscando o empate, e começa a desorganização, né, algo que tem que ser cobrado do Tite, né? É um Flamengo mais organizado. É muito mais fácil você buscar o gol de empate organizado do que de forma desorganizada. Facilita para um adversário como o Botafogo, que tinha uma vantagem no placar e tinha jogadores velozes para imprimir o contra-ataque, para dar velocidade, para ter a transição ofensiva, e foi isso que o Botafogo teve. O Flamengo começou a se desorganizar, o Tite começou a mexer na equipe, a equipe meio que de certa forma foi para cima, mas muito desorganizada. O Botafogo começou a encontrar muita facilidade por dentro do campo, e mesmo o Flamengo, o Tite fazendo essas trocas, o Flamengo se lançou para frente, mas no meu entendimento sem muita conexão.
sem muita aproximação. E aí de forma desorganizada, facilita para um Botafogo que já tinha vantagem, confiante, uma equipe que vem começando a ter a cara do Arthur Jorge, bloquear, neutralizar os ataques. O Flamengo começou, de certa forma, a cruzar muitas bolas, tem no Pedro um jogador alto, mas não é um jogador que gosta dessa bola todo momento por cima, é um atacante com muito refino, gosta muito mais desse jogo de aproximação, a tabela, de chegar realmente na cara do gol e poder fazer o gol, né, com a qualidade que o Pedro tem, enfim, e começou a facilitar. Essas bolas, quando vêm cruzadas, facilitam muito mais para a defesa, né, que consegue cortar, e a defesa do Botafogo conseguiu interceptar a maioria delas, né? E quando não conseguiu, os jogadores do Flamengo acabaram, de certa forma, não conseguindo, né, fazer os gols. E aí o Flamengo começou a se desesperar muito mais e o Botafogo, a cada minuto que passava, mais confiante, né? Quase fez o segundo gol, foi anulado, fez o segundo gol, mas foi anulado, né? Foi dado o impedimento, e aí num lance, já no final ali do jogo, o Botafogo realmente bem postado, né? Os 3 atacantes só dando trabalho ali para o Flamengo, Savarino, Jefinho e o Mendes, se eu não estiver enganado, né? Pelo outro lado, pressionando ali a saída de bola, mas um Botafogo bem postado, com o Gregory, com o Marlon Freitas e com o Tietchan, e com a sua linha de 4, o Damian, o Hugo, o Bastos e o Rauter. Depois entrou o Alexander Barbosa. E aí acha o segundo gol, né? O Fabrício Bruno pede uma falta, cai no chão achando que o árbitro iria dar e acaba não dando. O Botafogo acha o seu segundo gol e aí, né, meio que liquidou a fatura, né? O Flamengo desesperado, mais uma vez o Flamengo tentando apressar, o Lohan entrou e até no meu entendimento entrou bem, né, conseguindo de certa forma arrastar algumas bolas, mas muito mais nessa parte individual. O Flamengo perdeu a organização e aí volta a falar, aí tem que ser cobrado do Tite, porque ele é o treinador, ele tem que dar essa organização para o Flamengo, independente do resultado adverso, né? É lógico que tem que se lançar, é lógico que tem que ter um pouco mais de ímpeto, mas organizado, volto a dizer, de forma desorganizada, facilita demais para o adversário, como facilitou. Então, a partir do segundo gol, o Flamengo ficou muito mais desesperado e o Botafogo entendeu, né, que o jogo estava liquidado, começou a segurar um pouco mais a bola, teve a chance de fazer o terceiro, o Rossi fez uma defesaça na finalização do Jefinho e o jogo foi realmente se desenrolando para o final. O Flamengo perde o confronto aqui, né? Não vejo desculpas, o Flamengo foi melhor no meu entendimento no primeiro tempo, não conseguiu fazer o gol, e o Botafogo foi melhor na segunda etapa e conseguiu sim aproveitar as oportunidades. 3 pontos para o Botafogo, vitória merecida, derrota para o Flamengo. Agora já pensar no próximo confronto pela Copa do Brasil, né? Enfrenta aí o Amazonas, né? Nós vamos ficando por aqui. Peço a você que se inscreva no nosso canal, ative a notificação do sininho, compartilhe, é muito importante para o nosso crescimento, beleza? Até a próxima, tamo junto, tchau!